Interpretação de textos verbais escritos. Agora vamos nos dedicar a ler textos que usam como linguagem exclusivamente as palavras, ou seja, textos verbais. Textos orais e escritos, diferenças entre fala e a escrita. Um texto verbal pode ser falado ou escrito. Desde pequenos, estamos acostumados a nos expressar oralmente e por isso a fala é mais natural ao ser humano. Basta imaginarmos que nem todas as sociedades têm ou tiveram escrita, mas todas fazem uso da língua oral. Além disso, a conversa sempre se insere em um contexto já conhecido pelos interlocutores, o que faz com que as falas sejam menos precisas e menos referenciadas. A escrita requer maior cuidado e preparação do que a fala. Por esse motivo, muitos falantes da língua dizem que sentem dificuldade em escrever. Sobre as principais diferenças entre a fala e a escrita, podemos apontar as citadas no quadro a seguir. Fala, possibilidade de reformulação a partir das reações do interlocutor, frases incompletas ou com termos soltos sem função sintática, menor preocupação com a escolha das palavras, sendo possível o uso de gírias, por exemplo, ou de palavras pouco precisas, a entonação de voz determina o ritmo das frases, escrita, sem acesso imediato às reações do interlocutor, tem uma preocupação com a organização sintática das orações e períodos, preocupação com a precisão e adequação vocabular, necessidade da pontuação correta. Milo Fernandes, escritor e jornalista, brinca com as diferenças entre fala e escrita no texto apresentado assim. A vaguedação específica. As mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vago específica, de Richard Gemman. Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte, hein? Junto com as outras? Não, ponha junto com as outras não, Maria. Senão pode vir alguém querer fazer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. Sim, senhora. Olha, o homem está aí, hein? Aquele de quando choveu? Não, o que a senhora foi lá e falou com ele no domingo. O que é que você disse a ele? Eu disse para ele continuar. Ele já começou? Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. É bom? Mais ou menos. O outro parece mais capaz. Você trouxe tudo para cima? Não, senhora. Só trouxe as coisas. O resto não trouxe porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. Mas traga. Na ocasião, nós descemos tudo de novo. É melhor, senão atravanca a entrada e ele reclama como na outra noite. Está bem, vou ver como. Página 82. Observe que há duas personagens conversando. Conseguimos entender que são patroa e empregada e que discutem alguma reforma na casa. Nós, como leitores, não entendemos muito mais o que isso dessa conversa entre a patroa e a empregada. No entanto, a comunicação entre elas flui sem problemas. Isso nos mostra uma diferença essencial entre falar e escrever. A conversa é contextualizada e pode ser mais imprecisa, pois interlocutores compartilham o referente. O texto escrito, por sua vez, deve ter autonomia, isto é, deve ser compreendido por qualquer leitor. Por isso, deve ser mais preciso e mais estruturado sintaticamente. Em razão das diferenças entre fala e escrita, as pessoas normalmente tendem a compreender e a interpretar melhor as mensagens orais. Mesmo assim, todos nós já passamos por situações do tipo telefone sem fio, em que as informações são transmitidas de forma distorcida, ou porque não foram bem compreendidas, ou porque o novo enunciador não soube expressá-las corretamente. Página 83. O texto a seguir brinca com essa situação. O cometa Halley e as pérolas da comunicação. Fato ocorrido em empresa com problemas de comunicação, de diretor-presidente para o gerente da empresa. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno aos funcionários. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu.
que é o cometa Halley. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido o documentário sobre o cometa Halley, de gerente para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúna os funcionários todos com capacete de segurança e os encaminhe ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. De supervisor para chefe de produção. Você viu que já na segunda já deu errado. A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, 78 anos de idade, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. Completamente errado, né? De chefe de produção para mestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica, completamente errado também. De mestre para funcionários, todo mundo nu, sem exceção, deve estar com seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o senhor Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Completamente errado, né? Aviso geral. Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para as festas às 17 horas. Lá no refeitório, vão estar lá pago pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Página 84. Na sequência, vamos trabalhar a interpretação de textos escritos de diferentes gêneros. Interpretação de textos argumentativos, opinativos e expositivos. Os textos argumentativos, opinativos e expositivos têm como característica a natureza predominantemente temática, pois neles são trabalhadas ideias e conceitos. Certamente você já produziu dissertações argumentativas em processos seletivos. O Enem, por exemplo, solicita aos candidatos que discorram sobre determinado tema, assumindo um ponto de vista. Embora argumentar e opinar sejam comumente tomados como sinônimos, há diferença entre eles. Opinião não necessita de comprovação ou embasamento. Se alguém afirma, por exemplo, que doce de banana é melhor que o de goiaba, trata-se de uma opinião daquela pessoa, não precisa ser justificada. Por sua vez, se a pessoa defende a legislação do aborto, por exemplo, é necessário que ela apresente referências, informações e dados que sustentem o posicionamento, ou seja, é necessário que ela argumente. Deve-se atentar para o fato de que um argumento não é necessariamente uma prova de verdade. Trata-se, acima de tudo, de um recurso de natureza linguística destinado a levar o interlocutor a aceitar os pontos de vista daquele que está falando. Fiorin, Platão, 1999, página 279. É possível ainda que um texto seja predominantemente expositivo, isto é, que ele discorra sobre determinado tema sem defender um ponto de vista sobre ele. São vários gênios textuais construídos visando a defesa de um posicionamento, com natureza mais argumentativa ou até mais opinativa, e aos que se propõem a expor aspectos de um tema. Podemos ver essa estrutura em um jornal quando lemos um artigo de opinião ou editorial, por exemplo. Podemos vê-la também em anúncios publicitários, em textos acadêmicos como monografia ou uma tese de doutorado. Os verbos persuadir e convencer são normalmente usados como sinônimos. No entanto, persuadir significa induzir alguém a agir de determinada forma. E convencer diz respeito a fazer com que alguém aceite de fato determinado ponto de vista por meio de argumentos racionais. Em alguns textos, os textos publicitários, por exemplo, o teor
persuasivo é muito forte. O consumidor é levado a realizar a compra de determinado produto sem estar necessariamente convencido de seus benefícios e promessas. Artigos de opinião. O artigo de opinião, normalmente publicado em jornais e revistas, expressa o ponto de vista do autor sobre determinado tema. Trata-se de um gênero textual que se caracteriza pelo forte teor de persuasão ou de convencimento e que, para afirmar a validade do ponto de vista, utiliza recursos retóricos e vários tipos de argumentos. Recursos retóricos são formas de construir o discurso de modo que ele seja mais persuasivo, com que a pessoa seja mais impactada. Quando lemos um artigo de opinião, devemos em primeiro lugar identificar o tema que ele aborda e o posicionamento do autor em relação a ele. Em alguns casos, o título fornece pistas sobre o tema, sobre o ponto de vista do autor. Título e tema referem-se a elementos diferentes. Tema é sobre o assunto que o texto aborda. Título é a frase que abre o texto e normalmente tem o objetivo de atrair o leitor. Vamos ler um artigo de opinião, O Direito à Tristeza. As crianças têm 2 deveres. Salutar. É o dever de crescer e parar de ser crianças. O outro, mais complicado, é o de ser felizes, ou melhor, de encenar a felicidade para os adultos. Esses 2 deveres são um pouco contraditórios, pois crescendo e saindo da infância, a gente descobre, por exemplo, que os picolés não são de graça. Portanto, torna-se mais difícil saltitar, sorrindo pelos parques, à espera de que a máquina fotográfica do papai imortalize o momento. Em suma, se obedeça ao dever de crescer, desobedeça ao dever de ser feliz. A descoberta dessa contradição pode levar uma criança a desistir de crescer e pode fazer a tristeza, às vezes até o desespero de outra criança, incomodada pela tarefa de ser, para a família inteira, a representante da felicidade que os adultos perderam por serem adultos, porque a vida é dura, porque dói as costas, porque o casamento é tenso, porque não sabemos direito o que desejamos. A ideia da infância como um tempo específico, bem discutido da vida adulta, sem as atrapalhações, os desejos sexuais, sem os apertos da necessidade de ganhar a vida, é recente. Tem pouco mais de 200 anos. Idealizar a infância como tempo feliz é uma peça central do sentimento e da ideologia da modernidade. É crucial lembrar-se disso na hora em que somos convidados a espreitar índices e sinais de depressão nas nossas crianças. O convite é irresistível, pois a criança deprimida contraria nossa vontade de vê-la feliz. Um menino ou uma menina tristes nos privam de um espetáculo ao qual achamos que temos direito de ser felizes. O espetáculo da felicidade ao qual aspiramos, da qual somos frustrados e que sobra para as crianças como uma tarefa. Meu filho, minha filha, seja feliz por mim, porque eu não fui feliz. É só escutar os adultos falando de suas crianças tristes para constatar que a vida da criança é sistematicamente desconhecida por aqueles que parecem se preocupar com a felicidade do rebento. Como pode? Com tudo que fazemos e fizemos por ela? Ou como pode ele que não tem preocupação nenhuma, ele que é criança? A criança triste é uma espécie de desertor. Abandonou seu lugar na peça da vida dos adultos, tirou sua fantasia de palhaço. Conselho aos adultos, pais, terapeutas. Quando a criança parece estar deprimida, o mais urgente não é reconhecer os sinais de uma doença e inventar jeitos de lhe devolver uma caricatura de sorriso. O mais urgente para o seu bem é reconhecer que uma criança tem o direito de estar triste, porque ela não é apenas um boneco cuja euforia deve nos consolar das perdas e danos da nossa existência. Ela tem vida própria. Mais uma observação para evitar a precipitação. Aparentemente, nas últimas décadas, a depressão se tornou uma doença muito comum. Será que somos mais tristes que nossos pais e antepassados próximos? Será? Acredito que não. As más línguas dizem que a depressão foi promovida como doença pelas indústrias farmacêuticas, quando encontraram um remédio que podiam comercializar para curá-la. Mas isso
seria o de menos? É mais importante notar que a depressão se tornou uma doença tão relevante pelo número de doentes e pela gravidade do sofrimento, porque a depressão é um pecado contra o espírito do tempo. Quem se deprime não pega peixes e ainda menos sobe no bonde andando. Será que vamos conseguir transformar também a tristeza infantil num pecado? Claro que sim. Aliás, amanhã, quando o seu filho voltar da escola, além de verificar se ele não está com frieiras no pé, veja também se ele não pegou uma depressão, que se chama hoje em dia de deprê. E se for o caso, dê um castigo, pois afinal, como é que esse menino ousa fazer cara feia quando acabamos de lhe comprar um Game Boy? Ora, e se o castigo não bastar, pílulas e terapia nesse menino. Qualquer coisa para evitar de admitir que a infância não é nenhum paraíso. Em primeiro lugar, temos o título O Direito à Tristeza, que já nos indica qual assunto a ser tratado. Se soubermos quem é o autor, também teremos mais indícios do conteúdo do texto. No caso, Contardo Calígares, ele é psicanalista e também escritor. Ele publica textos com regularidade na imprensa brasileira. Essa informação ajuda, mas não é imprescindível para a interpretação do artigo. Você identificou o tema do texto? Ele discorre sobre a tristeza, particularmente na infância. O autor inicia o texto apresentando 2 deveres, um pouco contraditórios das crianças: crescer e permanecer feliz. Na sequência, ele explica por que considera contraditórias as expectativas em relação à infância, valendo-se de conhecimentos de sua área do saber de psicanalista. Ele argumenta que os adultos projetam nas crianças seu desejo de serem felizes, idealizam a infância como um período da vida em que não existem os problemas que assolam o mundo adulto. De acordo com seu raciocínio, nós adultos precisamos que as crianças pareçam felizes para satisfazer a nossa necessidade de felicidade. No 8º parágrafo, o autor formula sua tese, isto é, o que ele defende no texto. O mais urgente para seu bem é reconhecer que uma criança tem o direito de estar triste, porque a criança não é apenas um boneco cuja euforia deve nos consolar das perdas e danos da nossa existência, pois a criança tem vida própria. Caligares, 2016. Quando somos convidados a identificar a ideia central de um texto, não precisamos necessariamente reproduzir um trecho dele. Podemos compreender o seu sentido, apresentá-la com nossa formulação. Na sequência, Caligares aborda a questão da depressão, doença que tem crescido muito e atinge inclusive nossas crianças. O autor mostra uma visão crítica do problema de depressão ao comentar que se trata de uma doença. Depressão é uma doença relevante porque contraria o espírito da produtividade dos tempos atuais. O parágrafo final é marcado pela ironia, construída pela equiparação entre a deprê, que é a depressão, que se pega na escola, e nas frieiras também que se pega na escola. O autor termina ridicularizando atitudes repressoras ou curadoras para impedir a tristeza infantil. Concordar ou não, total ou parcialmente, com o ponto de vista de Caligares, depende da nossa formação, do nosso repertório. Mas para dialogarmos com o texto, temos de, primeiramente, interpretar bem o que ele diz. É muito comum hoje as pessoas contestarem o que leem e sem terem, de fato, sequer compreendido a ideia central do texto. Devemos ter cuidado com isso. O primeiro passo é entender corretamente. O segundo é refletir sobre aquilo. E o terceiro é concordar ou não, apresentando embasamento para isso. 87. Vamos ler mais um artigo escrito após a divulgação de um processo de facilitação de obras literárias, ou seja, a alteração da linguagem de alguns livros para torná-los mais acessíveis, especialmente ao público jovem. Simples assim. Já pensou se vira a moda essa história de dar uma guaribada no Machado de Assis para facilitar a leitura? A ideia, se bem entendi, é preparar o jovem leitor, esse burrinho, para um contato mais adiante com os textos originais. Em vez de batalhar para elevá-lo, desde já as culminâncias da prosa machadiana de Machado de Assis, sem paternalismo, vamos puxar o Machado para baixo
empurgando tudo aquilo que não dê para entender logo de cara. O quê? De quebra, dispensaria pais e mestres de muito esforço pedagógico. Eliminar, para começo de conversa, aquelas palavras difíceis que o Machado de Assis insistia em usar, como opróbio, incúria, inextricável, ritmos, sonoridades e sutilezas? Vamos ao que interessa, porque tem isto. O cara não vai direto ao ponto. Você custa entender o que de fato se passou, aquele lance da tal Capitu do Dom Casmurro. Até hoje ninguém sabe o certo se a criatura traiu ou não traiu o marido. Bentinho, com o melhor amigo dele, o Escobar, faltou esclarecer sem blá 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 blá. A Capitu botou ou não botou chifre no Bentinho? Fico a imaginar se o Machado de Assis não resultou um escritor pouco direito exatamente, por lhe ter faltado, nos anos de formação, alguém que lhe houvesse adaptado os livros que ele lia. Um Shakespeare simplificado, por exemplo, teria sido uma boa escola para o nosso Machado de Assis, moço mulato e pobre na então provinciana cidade do Rio de Janeiro, aos poucos num paciente aprendizado. Machado de Assis poderia ter subido as culminâncias da arte do vaste, isto é, poeta inglês. Faltou quem lhe ensinasse, entre outras manhas, que convém os capítulos de um romance terem mais ou menos o mesmo tamanho. De uma espiada, e veja se estou exagerando. Nos livros do Machado de Assis tem capítulos de pouquíssimas linhas, com tudo o que isso significa, inclusive de desperdício de papel, uma folha inteira utilizada para conter umas poucas palavras. Além de enrolado, o escritor Machado de Assis não aprendeu a otimizar o suporte, enchendo a folha inteira, usando-a, por exemplo, para deixar claro: permita insistir no assunto, se a Capitu corneou ou não Bentinho. Se fosse só o Dom Casmurro, veja o caso daquele conto Uns Braços, tido por alguma razão como um dos melhores do Machado de Assis, apresentado, inclusive, como obra-prima da narrativa erótica. No entanto, meus amigos, a gente sabe que naquela história não acontece nada de concreto. Cadê os fatos? Erotismo zero. Proponho aqui uma adaptação que, até para rimar, acrescente a Uns Braços um pouco de ação. Mas ação que faça sentido, para o jovem leitor de hoje em dia. Eu não estou sugerindo que se mude a coisa para umas coxas, mas, pelo amor de Deus, injetem ali um pouco de erotismo moderno. Estou falando do Machado de Assis, porque foi uma adaptação de um texto dele, O Alienista, que provocou toda essa celeuma. O que é celeuma? Uma discussão acalorada ou apaixonada? É uma celeuma. Eu admito que não li esse Machado facilitado. Falha grave. Está aqui a escrever sobre algo que eu não li. Dá para perceber, em todo caso, que não se fez ali um trabalho completo. Sinal disso é terem mantido o título da história do médico surtado que internou no hospício a população inteira da cidade dele. Qual jovem de hoje, me digam, sabe dizer o que é alienista, hein? Não reclamem. Se a tigrada empacar já lá no título, por que não, hein? Em vez de o alienista, o médico especialista em doenças mentais. Poderia ser isso, o alienista. Poderíamos colocar um médico especialista em doenças mentais? Ou estão querendo essa moçada que vá ao dicionário saber o que é o alienista? Estou falando do Machado. Retomo, mas poderia falar de muitos outros monstros sagrados de nossa literatura. O Guimarães Rosa, por exemplo, cujo badalado grande sertão, veredas, é um cipoal, palavra que usada em sentido figurado quer dizer não literal. De palavreado incompreensível, muitas vezes inventado, começa assim: nonada, gente. Por que não botar ninharia, insignificância, hein? Por que não colocar isso? Depois, aquelas centenas de páginas, para só lá no final contar que Riobaldo se apaixonou por outro jagunço, o Diadorim. Pelo menos fica esclarecido que não foi paixão de homem por homem, o que seria péssimo exemplo para a nossa juventude.
Diadorim era uma mulher disfarçada de homem. Menos mal, né? Agora cá para nós. Fica o toque para quando forem a depenar o Rosa. Precisava mesmo de tantas páginas para desembuchar a história de um jagunço travesti, gente? Esse texto vale-se de uma estratégia argumentativa eficiente, mas arriscada, pois exige a correta interpretação do leitor, que é a ironia. O artigo é totalmente irônico do começo ao fim. Se o leitor não perceber isso, pode considerar absurdas algumas afirmações. Devemos ressaltar que o reforço do absurdo é justamente uma das marcas mais significativas da ironia nesse texto. O autor, escritor e jornalista mostra-se contrário à simplificação de textos literários, como fizeram com Alienista, de Machado de Assis. Isso ficou claro? Compreender ironia implica entender ao contrário muitos enunciados. Assim, a tese de Werneck é de que os alunos devem ser preparados na escola para serem capazes de ler adequadamente os grandes mestres da nossa literatura, percebendo as sutilezas e as complexidades no uso da linguagem, no enredo e na construção dos personagens. A falta de preparo dos estudantes para o autor não é motivo para simplificar um texto literário. Artigos científico-acadêmicos. Vamos iniciar com uma questão. Leia o trecho a seguir. Como toda descoberta científica, exige que o pesquisador suspenda seus preconceitos. Ela comporta riscos éticos, mas a ciência não produz automaticamente efeitos nocivos no plano ético. A aplicação da ciência ao mundo prático nunca é mecânica ou automática. Ela depende das escolhas humanas. Os chineses conheciam pólvora havia séculos, mas só usavam as pólvoras para fogos de artifício. Quando os ocidentais passaram a empregar as pólvoras nas armas, quantas outras invenções não dormitam, hein? Assim, simplesmente porque alguns de seus potenciais ainda não foram desenvolvidos, não é? Só uma sociedade ansiosa por se expandir, que mais tarde se chamará capitalista, conseguirá extrair o máximo de cada invento e puxando-o para o lado predatório. Em suma, a ciência sozinha não substitui as escolhas éticas e nem políticas.